Olá, meus amores, muito bem. Vamos iniciar então o livro 3. Esta é uma aula para o 7º ano, Ensino Fundamental 2. Neste primeiro módulo do livro 3, nós vamos trabalhar com o módulo 17, que vai abordar os vermes achatados e cilíndricos. E eu sou a professora Margot. Bom, esta aula é uma aula única deste módulo, ok? Para a gente poder começar a trabalhar este módulo 17, a gente vai relembrar um pouquinho. Lá no módulo 16 de vocês, a professora Thaís, ela falou um pouco, né, ela trabalhou com vocês a questão dos primeiros animais, né? Então ela trabalhou lá o filo porífera e trabalhou também os quinidários, vocês devem lembrar disso. Olhando aqui, ao longo dessa história evolutiva, nós vamos ver que depois, então, nesse processo da evolução, depois do surgimento dos poríferos, dos quinidários, nós vamos ter justamente o surgimento, então, desses vermes achatados, que são os nossos plateumintos, e os nossos vermes cilíndricos, que são os nematóides, tá? Então, aqui é só para a gente poder observar nessa história evolutiva que a gente vai ter, então, a presença dos plateumintos, né, dos vermes achatados e dos vermes cilíndricos, os nematóides, vindo, então, logo depois dos poríferos e dos quinidários, tá? Então, eles vêm logo depois deles. Então, para que a gente possa abordar um pouco sobre eles, a gente começa, então, com um pouco das características gerais de ambos, tanto dos vermes achatados quanto para os vermes cilíndricos. Essas características servem para ambos. Quando a gente fala de verme, e lembre muito bem, em geral, quando a gente começa a abordar assim, a professora, verme é um negócio muito ruim, é um bicho estranho, vai causar muitas doenças. Em geral, a gente já vem com várias ideias ruins em relação a este indivíduo. Claro que tem muitos indivíduos realmente que vão causar problemas de saúde, mas vai ter algum verme, né, um ou outro, que são importantes no processo da ciclagem também, né, para o meio ambiente. Aqui, quando a gente fala, utiliza esse termo verme, a gente vai sempre lembrar de um indivíduo que tem um corpo alongado, então corpo longo, mole, não possui coluna vertebral, e essa questão do corpo mole também advém por conta disso, né, por não terem essa presença da coluna vertebral, então são indivíduos bem molenguinhos, bem molinhos, e a maioria de vida livre, sendo que alguns são parasitas. E aí essa observação em relação ao termo da palavra verme, né, onde essa palavra verme, ela vai fazer referência à questão da estrutura corporal, de ser uma estrutura corporal longa e mole, tá? Então nós vamos nos referir a indivíduos como sendo verme, aos indivíduos que apresentam corpo alongado e mole, ok? E aí a gente vai então classificá-los como verme. Mas não se refere, então, isso é importante de se frisar, que não se refere a um grau de parentesco, não quer dizer que um verme, que todo verme pertence à mesma família, ou que sejam uma mesma espécie, sejam de um mesmo grupo, tá? Mas sim por conta dessa referência em relação à sua estrutura corporal, certo? Bom, e aí dentro deste grupo, então, dos vermes, a gente vai abordar este primeiro, que são os plateumintos. Quando a gente fala dos plateumintos, né, olhando para a questão, fazendo uma referência em relação ao nome, né, esse platis, que vai significar achatado, e elmins, verme, então os plateumintos são os nossos vermes achatados. Esses vermes achatados, eles vão possuir uma cabeça na região anterior do corpo, sistema digestório incompleto, porque eles não possuem ânus, tá?
Eles possuem boca, mas eles não possuem ânus. Então, por isso, sistema digestório incompleto. São encontrados em ambientes aquáticos, sejam marinhos ou de água doce, e em ambientes terrestres úmidos, sendo que algumas espécies são parasitas do ser humano e apresentam uma simetria bilateral. Agora, importante, quando a gente fala de simetria, e aí a gente vai relembrar também um pouquinho, porque isso já deve ter sido abordado lá, quando foi falado dos quinidários, a gente tem aqui a questão da simetria radial e da simetria bilateral. Bom, os plateumintos, eles têm uma simetria bilateral. O que é isso? Eu consigo dividir este indivíduo ao meio e aí eu obtenho duas partes iguais. Nós, por exemplo, temos uma simetria bilateral, né? Então, se eu passar uma linha ao meio, aqui de cima para baixo, o meu lado esquerdo ele vai ser semelhante ao meu lado direito, certo? Então, o mesmo vai acontecer aqui, nesse crustáceo, aqui no plateuminto, né? Então, se a gente traçar uma linha, a gente vai conseguir ter um lado, o lado direito semelhante ao lado esquerdo, nestes indivíduos. Então, uma simetria bilateral, os dois lados semelhantes. Na simetria radial, o que nós vamos ter? Um indivíduo, a gente consegue dividir ele em planos a partir de um eixo. Então, eu tenho um eixo central, olhando aqui para o eixo moderno, que fica mais fácil, né, para essa estrela do mar. Um eixo central, e a partir desse eixo central eu consigo ter a observação de cortar ou dividir este indivíduo em vários planos. E esses planos eles são semelhantes. Então, se eu pegar esse plano aqui maior, daqui do centro para cá, esse plano aqui ele vai ser semelhante a esse, que vai ser semelhante a este outro, a este e a esse aqui. Se a gente dividir mais ainda, esse pedaço ele vai ser semelhante a esse outro, que vai ser semelhante ao outro. Então, eu consigo ter planos semelhantes a partir de um eixo, tá? Então, a gente consegue ter vários planos a partir de um eixo, na simetria radial, né? Vários planos semelhantes. Na simetria bilateral, eu só consigo ter essa divisão em dois, tá? Então, eu divido o indivíduo em duas partes, e essas partes elas são semelhantes entre si. Então, no caso aqui, os plateumintos eles têm simetria bilateral. E aqui nós temos, então, alguns representantes deste grupo, né, dos plateumintos. A planária, a tênia, esquistossomo, fascícula. Né? Às vezes a gente acaba se prendendo a planária, né, como representante dos plateumintos, claro. A gente vai fazer, inclusive, uma abordagem com este indivíduo da planária. Nós vamos estudar mais as planárias. Mas, além das planárias, nós temos também outros representantes deste grupo. Então, uma abordagem que o livro, né, que o material ele acaba fazendo em especial sobre as planárias, a gente vai fazer isso. Então, falando sobre elas, nas planárias, a gente vai ter uma região anterior e uma região posterior. Observando aqui esse GIF, então a gente vai conseguir visualizar isso. Uma região anterior, que seria onde vai estar localizada a cabeça, que passou aqui, e a posterior, que é na cauda, onde a gente conseguiria encontrar a cauda, certo? Então a gente tem essa divisão de região anterior e posterior. A presença de ocelos, importante. Aqui seria então a nossa novidade evolutiva neste grupo. A presença desses ocelos. Esses ocelos que a gente tem uma definição de olhos pequenininhos, são olhos primitivos. Mas esses olhos, eles não conseguem visualizar da mesma forma que nós, seres humanos, identificar coisas, pessoas. Esses ocelos, eles fazem percepção de luminosidade. Tá? Até coloquei aqui, percebe-se a luminosidade. Então, eles fazem a percepção de luminosidade, mas não conseguem identificar indivíduos, formas. Esses ocelos, eles ainda não têm essa capacidade tão complexa da visão.
ok? Então são olhos primitivos, seriam os primeiros olhos, ok? Então eles vão surgir aqui nas planárias. Tem uma capacidade de regeneração, e essa capacidade de regeneração, por exemplo, se este indivíduo ele for dividido ao meio, se eu dividir em duas partes, uma planária, cada parte vai dar origem a um novo indivíduo. E essa capacidade de regeneração acaba também, é claro, sendo o processo reprodutivo, né? Então, por uma reprodução assexuada. Então, a reprodução das planárias é uma reprodução assexuada. Então, a gente tem essa capacidade super interessante nas planárias, que a gente vai já visualizar um pouquinho. Então, aqui a gente consegue visualizá-las na foto, né? Uma representação das planárias. Então, aqui é a região anterior, onde a gente vai ver então a cabeça, que é a presença dos ocelos, e a região posterior, né, que seria mais a região caudal, que a gente consegue visualizar que ela vai afinando, né, afunilando um pouquinho. O mesmo aqui, vejam que ela tem uma certa transparência, né, um pouquinho também, tá bem fininha. E mais à frente, a gente vai conseguir visualizar essa imagem, inclusive está no material de vocês. Porque às vezes você pode estar falando assim, professora, a senhora comentou um pouquinho com a gente que tem boca. Mas onde está a boca? Ó, tá bem aqui, tá aqui embaixo. Às vezes a gente pensa assim, mas a boca não tinha que estar lá na cabeça, porque a nossa boca está na cabeça. A cabeça está aqui, os ocelos, que são os órgãos primitivos, estão aqui. E a boca, ó, bem aqui embaixo. Essa boca, veja que é um tubo, né? Então, bem primitiva também. Então, a gente tem aqui essa região, esse tubo, uma boca ligada à faringe, né? Está toda ligada a uma cavidade gastrovascular, por onde vai estar fazendo o processo de digestão. E como tem um sistema digestório incompleto, não tem a presença do ânus, por onde é que vai ser eliminados os restos alimentares? Tem ideia? Não? Não parou para pensar ainda? Se eu te disser que vai ser pela boca também. Pois é. Então, como é um sistema digestório incompleto, aqui nas planárias, a entrada do alimento vai ser pela boca. A saída dos restos alimentares também vai ser pela boca, já que não tem ânus, então os restos de alimento que precisa ser eliminado por este indivíduo, vai ser pela boca também, ok? Isso nas planárias. E aqui a gente consegue então visualizar uma planária, então ela foi dividida, aqui a gente tem uma planária inteira, ela foi dividida em 6 partes. Lembra que eu falei que este indivíduo tem uma capacidade de regeneração. Então, cada parte vai dar origem a um novo indivíduo. Então, essas partes aqui, elas vão começar a passar por um processo de regeneração, dando origem a um novo indivíduo. Então, ao longo, depois do tempo, né, esse aqui foi um processo, um experimento que foi realizado. Estes indivíduos depois, eles foram crescendo ao longo, então depois de 14 dias, cada partezinha dessa daqui originou um novo indivíduo. Tá? Semelhante ao que aconteceu aqui nessa esquematização, nesse desenho. Então aqui um indivíduo, neste caso, este indivíduo aqui, por exemplo, digamos, foi dividido em 3 partes. Aqui ele vai estar apresentando apenas essas duas, mas essa outra parte aqui também vai dar origem a um outro indivíduo, né? Então, essa parte aqui é como se ela desse origem a este aqui, ó. Essa partezinha deu origem a este indivíduo. A cabeça deu origem a este indivíduo. A cauda deu origem a este indivíduo. Então, nós temos um indivíduo inteiro, dividido em 3 partes. O meio deu origem a um indivíduo, a cabeça deu origem a um indivíduo, a cauda deu origem a um outro indivíduo. Então, dá uma origem, forma um indivíduo por completo. Esse indivíduo ele não surge do nada. Então, ele se desenvolve por completo. Então, ela tem essa capacidade de regeneração muito presente. E ali a gente finaliza os proteomintos e inicia, então,
começa a falar dos nematelmintos, né? Os platelmintos eram os vermes achatados e agora a gente começa a falar dos vermes cilíndricos. Nematelmintos, do grego nematos, filamento, elmins, verme, vermes filamentosos ou vermes cilíndricos. Então, são vermes cilíndricos e finos, são encontrados em ambientes aquáticos, sejam eles marinhos ou de água doce, e em solos úmidos, sendo que algumas espécies elas são parasitas de plantas e também de seres humanos e de animais. Aqui nós temos uma novidade evolutiva. Se lá nos platelmintos nós tínhamos sistema digestório incompleto, não havia presença de ânus, aqui nos nematelmintos nós vamos ter um sistema digestório completo. Aqui nós já vamos ter a presença do ânus, tá? Sistema digestório completo. E a reprodução, ela é sexuada, sendo, quando a gente fala de reprodução sexuada, quer dizer que nós vamos ter a presença de gametas masculino e gametas femininos. Sendo que nós vamos ter indivíduos que podem ser monoicos, ou seja, um indivíduo pode ter os dois gametas. Um indivíduo pode ter o gameta masculino e o gameta feminino presente dentro do corpinho dele. E aqui é o que a gente vai chamar então de um indivíduo hermafrodita, porque ele tem os dois tipos de gametas. Ou a gente pode ter também indivíduos dioicos. Um indivíduo que só produz gametas masculinos e um indivíduo que só produz gameta feminino, certo? E aqui no caso são dioicos, ou seja, sexos separados. Mas a reprodução ela é sexual. Tem que ter a presença de gametas masculino e feminino. E aí a gente consegue visualizar aqui então uma representação desses nematelmintos, né? Lembra que eu falei que eles são vermes cilíndricos. Tem o corpinho cilíndrico e filamentoso, né? E fino, é alongado. Então aqui a gente tem uma representação das ascaris lumbricoides. Então aqui a gente consegue visualizar uma fêmea desta ascaris lumbricoides, aqui o macho. O macho a gente consegue identificar por conta que ele tem nessa região posterior, ela é mais arredondadinha, né? Forma um caracolzinho. Então a gente tem esse formato, então aqui o corpinho bem alongado e fino, e aqui um outro nematóide do solo presente. Essa imagem ela também está presente no material de vocês. Então, bem diferente já dos platelmintos, este grupo. E é isso, gente. Estudem. O material atividade para vocês já está disponível na Agenda Edu e até a próxima aula.